Oi, gente! Vocês já ouviram falar do movimento de homens que reagem à luta das mulheres por igualdade de direitos? Os chamados Red Pill, Incel e mais recentemente legendários? Mas será que eles têm motivo para reagir à nossa luta? O que realmente defendem esses movimentos? E por que a pauta da igualdade de direitos entre gêneros gera tanta polêmica? Esse será o tema do vídeo de hoje e de uma série de vídeos onde a gente vai tratar de cada um desses movimentos. Hoje a gente começa falando dos legendários. Então já aciona o botão de notificação, curte aí, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada. Eles afirmam não ter religião, mas chamam Jesus de o primeiro legendário. Cobram até R$ 81.000 por retiros espirituais que prometem restaurar a masculinidade perdida. Com uma estética de guerra e discurso de fé, o movimento legendário se torna um grande símbolo da ultradireita latino-americana e tem no Brasil o seu maior reduto. Esse não é só um movimento religioso contemporâneo, mas é uma doutrina disfarçada de autoconhecimento que articula uma nova linguagem de opressão com velhos objetivos que a gente já conhece. Calar as mulheres, controlar nossos corpos, lucrar com a fé. Entre o discurso de redenção e figuras que buscam o marketing religioso, o movimento Legendários é um projeto bastante perigoso de concepção moral, política e cultural. Por isso é fundamental a gente compreender o que eles defendem e por que nós devemos confrontá-lo. Esse movimento surge como um fenômeno na Guatemala em 2015, fundado pelo Chepe Tupzo, um ex-pastor da Igreja Casa de Deus, apresentando-se como uma resposta às crises de masculinidade e à fragilidade espiritual dos tempos atuais. O movimento, na verdade, promove uma narrativa de transformação espiritual exclusiva para homens, mas que esconde um projeto profundamente conservador, machista, LGBTfóbico e alinhado à extrema-direita da América Latina. Rapidamente, os legendários se expandiram por cerca de 20 países, sendo que no Brasil foi onde reuniu sua maior base, que gira em torno de 40.000 participantes até o momento. As principais atividades incluem eventos como o TOP, que é o Trach Outdoor Potential, treinamento de potencial, em tradução livre. Experiências de 3 a 4 dias em ambientes isolados, onde os homens passam por atividades físicas intensas, rituais religiosos e dinâmicas de liderança espiritual. Os pacotes custam entre R$ 1.500 para homens solteiros entre 18 e 30 anos que nunca tiveram relações ou uniões conjugais e podem chegar até R$ 81.000 sem considerar o transporte. Também há a experiência urbana, né, de um dia, que eles chamam de Legendários Day. Embora o movimento afirme que não faz parte de nenhuma religião formalmente, toda sua doutrina é baseada nos preceitos do cristianismo evangélico e colocam Jesus como o primeiro grande legendário. Além disso, uma das exigências aos participantes é de que eles frequentem a igreja todo domingo. Então, na verdade, esse objetivo que é colocado pelo movimento é de restaurar o papel do homem como provedor, como sacerdote e como centro da família, restaurando aquela visão clássica de família patriarcal que naturaliza a submissão das mulheres e das identidades dissidentes. No Brasil, o crescimento desse movimento tem uma relação direta com o avanço da juventude conservadora, alinhada ao bolsonarismo e ao nacionalismo cristão. E embora esse movimento originário, aquele que surgiu lá na Guatemala, não seja formalmente o mesmo que a gente vê de movimentos aqui no Brasil, como o do bolsonarista Nicolas Ferreira, a base de concepção dos dois movimentos eles são muito semelhantes, que é a matriz ideológica de defesa da família tradicional, de militarização dos preceitos religiosos e de se colocar contra as pautas de mulheres e LGBTs e qualquer outra conquista progressista na sociedade. Nicolas, por exemplo, é um dos maiores representantes do discurso no Brasil de que a família, as crianças e a religião estão ameaçadas pela luta desses setores oprimidos. E faz coro com o que é também defendido nos retiros do movimento Legendários. Apesar desse setor dizer que luta contra a ideologia de gênero, na verdade, quando a gente olha esse movimento, a gente percebe que há uma ideologia de gênero gritante, que é a defesa
da centralidade do homem, né, reforçando aí, então, o papel da mulher de submissão e de mero apoio à tomada de decisão masculina. Embora no discurso as mulheres sejam respeitadas, na prática elas são delegadas a essas funções secundárias, né, não garantindo a sua liberdade, a sua autonomia. Isso é profundamente perverso numa realidade como a do Brasil, aonde a gente vê crescer a cada ano os índices de violência doméstica e de feminicídio, ou seja, esse discurso de confrontamento entre os gêneros e de tentar colocar barreiras na luta das mulheres por igualdade de direitos tem sido paga com a própria vida das mulheres. Então, esse movimento ele acaba reproduzindo e aprofundando esse tipo de contexto que a gente está vivendo no nosso país. E, obviamente, não é incomum a gente se confrontar com várias situações de hipocrisia desse movimento, né? Como figuras aí renomadas que a gente sabe que participaram desses espaços e que depois foram flagradas em situações que se contradizem a todo o discurso moralista que o Retiro prega. O caso foi do pai do Neymar, né, do jogador Neymar, que participou de um desses retiros e logo depois foi visto numa festa onde haviam várias mulheres em situação de prostituição, muita bebida, se colocando totalmente contra aquilo, né, que o Retiro apresenta como saída, como proposta de pureza, de honra, de, né, moralidade frente à sociedade. Também recentemente a gente viu na mídia surgir uma história de um dos participantes do Retiro de Legendários, que durante o retiro teve uma iluminação aonde ele deveria retomar com a sua amante, né, voltar a ter relação com a sua amante, e para sua esposa não coube nenhuma outra alternativa a não ser aceitar essa condição, né. Isso poderia ser algo visto como, ok, uma relação que acabou, que se interessou por outra pessoa e tudo bem. Mas vamos refletir, se fosse o contrário, se fosse a mulher que tivesse essa iluminação e decidisse então romper um casamento para ficar com seu amante, ela ia ser extremamente julgada e moralmente condenada. Mas como é o homem que está nesse processo, se coloca aí uma capa de religiosidade, de místico, e se garante para ele, se assegura o direito, né, de tomar decisões sobre a sua vida, que corretamente a gente acha que as pessoas individualmente devem tomar, mas sem nenhum julgamento moral, enquanto para as mulheres esse peso segue na sociedade. Esse tipo de comportamento só evidencia que o Legendários, na verdade, é muito mais uma busca por marketing religioso do que por um processo de restauração ética. A associação com figuras conhecidas, públicas e influenciadores só aponta essa demanda de buscar status e os likes, né, nas redes sociais, aí, como a gente conhece atualmente. Há também um forte recorte de classe, pois a maioria dos participantes desse processo são homens ricos, brancos, que fazem parte da elite brasileira. Em nome da restauração espiritual, esse movimento, na verdade, vem atacando direitos históricos dos setores oprimidos. Mulheres, LGBTs, negros e negras, inclusive a população pobre. Reproduzem violências simbólicas e concretas, né, como a violência doméstica, como uma série de discriminações na nossa sociedade. E embora afirmem que todo homem tem o seu valor, na prática, inferem uma diferença de comportamento e de tratamento entre mulheres, identidades dissidentes, populações marginalizadas. E, na realidade, o que a gente observa nesse projeto é uma mercantilização da fé. Constrói uma série de conteúdos ditos exclusivos, né, como venda de camisetas, de produtos específicos relacionados ao retiro, o próprio retiro em si, né, que custam valores aí astronômicos, como a gente viu, vão, na verdade, atrelar esse processo de restauração espiritual com a lucratividade do capitalismo. A masculinidade, então, nesse contexto, vira uma marca a ser comprada e encenada. Quem pode pagar por um treinamento de potencial no Pantanal, por exemplo, ganha um selo de homem lendário, uma identidade exclusiva, desejada e celebrada nas redes sociais. Enfim, o movimento Legendários não é simplesmente uma mera experiência espiritual, mas é, na verdade, uma experiência que, embora revestida de espiritualidade,
reforça as engrenagens do sistema capitalista, vendendo a salvação como um produto e reforçando a desigualdade. É, na verdade, uma expressão da reação conservadora organizada que se disfarça de espiritualidade para legitimar privilégios, dominação e opressão. Então, conhecer esses movimentos e entender a raiz da sua doutrina é fundamental para a gente compreender que são reações, na verdade, tanto aos direitos e dignidade dos setores oprimidos, como mulheres, LGBTs, negros e negras, mas é também o reforço da dominação capitalista sobre as nossas vidas. Por isso é fundamental que a gente se organize e reaja a esses movimentos, não do ponto de vista de negar a religiosidade de qualquer pessoa, né, na sociedade, mas de evidenciar de que essas religiões e de que preceitos religiosos vêm sendo utilizados na sociedade para reforçar a exploração e a opressão do conjunto da classe trabalhadora. Então o vídeo de hoje foi esse, a gente já pede para você curtir, compartilhar esse conteúdo, acionar o botão de notificação, porque os próximos vídeos vão seguir tratando desse tema, como eu falei lá no início, a gente vai trazer os outros tipos de movimentos que têm semelhança com os legendários, para que a gente, de fato, consiga aí se organizar e enfrentar esse conjunto de ataques nessa polarização da luta de classes que a gente vive na atualidade. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe, camarada.